Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Annelise Gonçalves do Crochê da Anne e nesta videoaula eu trouxe uma peça que está sendo muito valorizada no mercado decorativo, que são as correntes decorativas ou colares de mesa. Vou te dar todas as dicas dos fios que tu pode estar utilizando, como que tu faz para saber o diâmetro, a espessura da argola, os materiais complementares que tu pode estar adicionando na tua peça para dar mais valor, argolas de madeira, de acrílico, tassel, durante o vídeo. Já te inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhuma novidade e vamos começar. Para fazer essa peça, eu utilizei um fio 100% algodão, um barbante, número 4, e uma agulha número 3 milímetros. Pode estar utilizando qualquer tipo de fio, é muito usado fio náutico, mas tu pode estar usando um fio misto de algodão com acrílico, ou um barbante número 6, número 8, enfim. O que tu vai ter que cuidar? A agulha proporcional ao fio que tu vai estar trabalhando e a espessura que tu queres esse elo e o diâmetro, tá? Neste aqui, no número 4, eu fiz com 7 pontos baixos, comecei ele com 7 pontos baixos no anel mágico. Então, passo o fio entre os dedos, prenda a correntinha dentro do anel mágico. E aqui começa um truque, porque este ponto, ele não é muito fácil da gente enxergar nas 2, 3 primeiras carreiras. Pegando isso daí, tu consegue fazer com facilidade até o final, porque a partir daí fica muito claro. Então, um pulo do gato é tu deixar o ponto bem frouxo, mais frouxo mesmo. Então, aqui eu vou colocar 7 pontos baixos bem larguinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, bem frouxinhos. Fecho o anel, venho aqui no meu primeiro ponto, na minha primeira correntinha, e faço mais um ponto baixo, bem frouxinho também. No próximo, mais um. Então, eu faço uma segunda carreira de 7 pontos baixos, ponto sobre ponto, bem larguinho, para que eu consiga enxergar, a partir de agora, o trabalho, aonde que eu vou ter que pegar. Então, fiz a primeira carreira dentro do anel mágico com 7 pontos baixos, e a segunda, ponto sobre ponto, mais 7 pontos baixos. Então, vocês notem que ele já fica, tipo, fechando como se fosse um copinho. Eu não vou trabalhar pelo direito da peça, eu teria que virar. Quando eu faço meus 7 pontos baixos da segunda carreira, ele já dá uma funilada, uma fechada, assim pelo avesso. E o que vai aparecer é o lado do avesso. Então, fiz os meus 7 pontos. Agora, eu vou trabalhar sempre só na alcinha de trás da correntinha. Ó, ela fica fechadinha, mas eu enxergo as minhas alcinhas de trás. Então, aqui a da frente, a de dentro, é esta aqui que eu vou pegar, sempre na de trás. E vou trabalhar sempre esses 7 pontos baixos. Eu vou pegar na alcinha de trás e numa alcinha que fica escondidinha aqui. Nesta primeira carreira é mais difícil de enxergar. Depois vai ficando mais fácil. Bom, notem que ele faz um Vzinho. Fica uma alcinha aqui embaixo e outra aqui. Ó, uma alcinha aqui embaixo e outra aqui. Aqui, ó, outra pontinha ali em cima, outra correntinha. E embaixo tem uma alcinha desse lado e outra aqui. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar na alcinha de fora do ponto e vou vir aqui embaixo e vou pegar na alcinha do V, que fica pro lado de lá, pro lado de fora. Vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Ó, aqui tá o Vzinho novamente. Uma alcinha aqui e a outra aqui.
Vou pegar a correntinha de fora, vou vir aqui embaixo e vou pegar a alcinha de lá do V. Puxo e faço um ponto baixo. Vou virando, eu trabalho com ele de lado porque fica mais fácil para eu enxergar. Uma alcinha de fora, a outra aqui de dentro do V, ó, ele faz esse Vzinho. Pego a alcinha da correntinha lá dos meus 7 pontos, venho aqui e pego somente a alcinha de fora do V. Puxo lá pra cima. E faço um ponto baixo. A partir da segunda carreira, a gente consegue enxergar bem mais fácil. Aqui nesse início que é mais difícil. Ó o Vzinho ali, ó. Então, aqui eu tenho uma perninha do V e aqui outra. Eu vou pegar nesta aqui, na de fora. A alcinha do ponto, vou ali, pego a alcinha do V. Faço um ponto baixo. Não aperto, faço frouxinho. A alcinha do Vzinho, a de dentro, a de fora. E vou fazer assim sempre, até eu chegar no diâmetro da corrente que eu quero. Aqui. Aqui. Alcinha de fora do ponto. E a perninha de lado V. Quando eu passo a minha agulha ali por trás, eu já consigo ver que ela vai para aquele caminho, ó. Se eu enfio aqui, ela já vai lá por cima dele, ela passa por cima daquela perninha. Então, é só eu passar a agulha por baixo e puxar. Ó, começa a ficar mais fácil, começo já a enxergar o Vzinho ali bem nítido. A alcinha de fora, a perninha de lá do V e puxo. A alcinha de fora, a perninha de lá e puxo. E vou trabalhar sempre assim. Aqui a gente já tá na quarta carreira, fica bem mais fácil de enxergar o Vzinho. Lá pela quinta, sexta carreira, a gente já consegue enxergar o desenho. E vou fazer sempre assim. Para aqueles elos do colar de mesa, corrente decorativa que eu fiz, eu trabalhei 23 centímetros cada elo. Ó, a alcinha de fora, a parte de fora do Vzinho, a alcinha de fora do Vzinho e puxo. Sempre nos 7 pontos. Se eu quero fazer uma corrente mais grossa, eu vou colocar mais pontos. Ou se o fio for mais grosso, de uma espessura maior, ou se eu quero ela mais fininha, eu vou usar um fio mais fino, ou menos correntinhas iniciais, mas o ponto é sempre esse. Então, a alcinha de fora e a parte de lá, que fica para fora também do Vzinho. E vou trabalhando assim, aqui já dá pra ver que ele começa a fazer, ó, o trabalhado, os risquinhos, e vou fazer a espessura que eu quero. Uma dica, eu já vi o pessoal fazendo todo em ponto baixo, ou em ponto, no caso, ponto baixo circular, ou em ponto baixo, pegando somente a alcinha de fora do ponto também. Fica um trabalho bonito, mas ela não fica tão encorpadinha. Essa aqui, ela fica durinha, ó. Eu não preciso colocar fibra, aquelas fibras siliconadas, né, espuma, não preciso colocar nada aqui dentro. Se eu fizer com outro ponto, como este, no caso do ponto baixo, ou ponto baixo pegando somente a alcinha de fora, eu vou precisar colocar alguma coisa para dar sustentação, para ela não ficar mole, né? E aí, eu tenho que tomar muito cuidado para não fazer o ponto frouxo nesse caso.
porque aí aparece a fibra, fica os pontinhos meio abertos e fica aquela fibra aparecendo e o acabamento não fica legal, né? Este daqui, mesmo eu fazendo com um ponto mais soltinho, ele não aparece nada, mesmo que eu coloque fibra, ele fica bem fechadinho. Então, esta daqui ficou com 23 centímetros, posso fazer do tamanho que eu quiser, menor ou maior, e agora eu vou te ensinar a como que a gente fecha esse elo. Uma outra dica é, se eu faço ela mais grossa, quanto mais grossa, mais pontos eu coloco no início ou mais grosso o fio, maior eu tenho que fazer o comprimento dela para que eu consiga fazer esse movimento aqui de fechar, sem que ela fique estranha, sem que ela fique se repuxando, tá? Então, quanto mais grosso for a espessura, né, maior vai ter que ser o comprimento também. Então, agora eu vou ensinar como que a gente fecha aqui. No caso de ser a minha primeira corrente, eu vou fechar ela sozinha. Mas se eu já estou trabalhando, já tenho uma outra corrente, né, ou quero colocar em algum outro material, como uma argola de acrílico ou madeira, eu já vou fechar com ela dentro, tá? Posso fechar com uma agulha de tapeceiro também, mas eu notei que ele fica com um acabamento feio aqui, ele fica mais baixo, fica com degrau. E também vi que algumas artesãs, elas passam um fio aqui pela volta, o próprio fio que sobra depois de costurar, elas passam 2 ou 3 vezes para dar uma disfarçada, é uma dica também. Ou colocam uma argola pequenininha, né? Uma argolinha pequena bem em cima centralizada, aqui em cima da onde fica a costura, onde fica a emenda, para disfarçar o trabalho e ficar com um acabamento mais bonito. Eu encontrei um jeito que fica mais discreto, né, que ele fica tipo encapadinho ali. Continuo aqui, vou lá do outro lado e pego uma alcinha qualquer do meu anelzinho mágico, da onde eu comecei a carreira. Puxo esse fio e prendo os dois. Venho na próxima correntinha aqui do lado, passo a agulha por baixo. Venho na próxima correntinha aqui do meu anel mágico, lá na outra ponta, puxo o fio e faço um pontinho baixo. A alcinha de um lado, a alcinha do outro, puxo o fio e faço um ponto baixo. E trabalho assim por toda a volta, pegando uma alcinha de cada extremidade da corrente e vou juntando, fazendo pontos baixos. Ó. Ela vai ficar com uma carreirinha de pontos baixos sobreposta. É chatinho, mas é fácil, ó. Um pontinho baixo. Vou virando ela assim, para eu enxergar bem, não deixar nenhum buraquinho. Um aqui e o outro lá. Aqui e o outro, peguei 2, aqui. Aqui no final eu vejo se não ficou com nenhum buraquinho, posso puxar o meu fio. Dessa forma, ela fica com essa capinha. Dou uma largadinha e aqui eu vou costurar, vou puxar esse fiozinho pra dentro novamente. Ela fica com um acabamento mais bonitinho. Vou ajeitando pra ela não ficar baixinha, não ficar com o pescocinho aqui. Corto e aí venho com a agulha de tapeceiro escondendo. Vou pegar um pontinho cá na frente, ó, já pra esticar essa capinha aqui por cima. Pego num pontinho aqui, saio lá adiante. Aí eu venho aqui no meio dessas, ó, pra puxar, porque aí eu faço esse acabamento vir fechando aqui. Saio aqui do lado, vou lá embaixo. Ajeito e ela fica assim.
Faço com quantos elos eu quiser, a necessidade, né, o pedido da cliente, enfim. Posso fazer apenas com 2 elos e um tassel, com 2 elos e uma argola de madeira, ou com 2 argolas de madeira. Tem uns que são bem grandes também, que usam 12, 15 argolas de crochê, correntes de crochê, se for para um móvel maior, como um aparador, né? Ou uma mesa também, uma mesa de jantar. Ou os pequenos, menores, se for uma mesinha de centro, uma mesinha de canto. Então, infinitas possibilidades. É uma peça fácil de fazer. Ali no início é que eu tenho só que tomar o cuidado para deixar bem soltinho o ponto, para que eu consiga enxergar aquele Vzinho ali embaixo. E depois só vai. É fácil de fazer e é rapidinho também. Aqui eu usei um cone de barbante número 4, eu consegui fazer as 5 correntes, mais essa, e tem mais ou menos uma metade de um cone ali também, do 4. Se for o 6, provavelmente vai um pouquinho mais. Mas eu posso usar qualquer tipo de fio, posso usar fio náutico, fio misto, um fio número 6, número 8... Tudo depende da criatividade, da proposta, do trabalho que tu vai estar fazendo. Então, espero que vocês tenham gostado. Já se inscrevam no canal, deixem um joinha se gostaram do vídeo, ativem as notificações para não perder nenhuma aula, nenhuma novidade. E é isso. Tchau, tchau!